Ministério do Turismo e a Associação Casa Azul apresentam 19ª Flip, Festa Literária Internacional de Paraty. O projeto se beneficia da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Vale Mais Cultura. Tem patrocínio oficial do Itaú e Instituto Cultural Vale. Realização: Associação Casa Azul, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Bem-vindos e bem-vindas à abertura da Flip. Após uma fala de Mauro Munhoz, diretor artístico da festa,
será transmitida uma cerimônia Guarani ao vivo, diretamente de Paraty. Boa Flip! Boa tarde. É emocionante, depois de um ano de trabalho, estar aqui com vocês, abrindo a 19ª Flip. Eu quero, antes de mais nada, agradecer as pessoas que trabalharam com dedicação para realizar esse projeto. O engajamento dessa equipe é, sem dúvida nenhuma, um dos pilares fundamentais para que a Flip continue a existir. E vocês são o outro pilar, o público, cada vez mais amplo, diversificado, e que manifesta esse desejo de que a Flip volte a ocupar os espaços, as praças e as ruas de Paraty. Esses dois pilares são as verdadeiras fontes de energia da Flip. Muito obrigado a vocês. O espírito da Flip nasceu 3 décadas atrás, e nasceu da leitura e da escuta desse território. Desse território aonde a Flip acontece. Paraty. É dos vínculos com esse lugar que emerge essa edição da festa. Estamos em Nheeri, como os indígenas Guarani chamam essa floresta. E é aqui nessa floresta, surpreendentemente preservada, que encontramos os espíritos de cooperação, diversidade e capacidade regenerativa para realizar a 19ª Flip. A pandemia trouxe um sentido de urgência. É importante pensarmos que não é mais possível habitar o mundo como vínhamos fazendo. Talvez a gente já soubesse disso, mas a pandemia deixou isso mais claro. E a gente descobriu, nesses 2 anos dessa experiência difícil e traumática, que talvez a literatura possa ter um papel singular nessa transformação. Esse ano, homenageamos os indígenas que perdemos com a pandemia. O escritor, benzedor e educador Higino Tenório, do povo Tucuia. O artista plástico e escritor Feliciano Lana, do povo Dezana. Domingos Venite, liderança Guarani. A mestra de cura Meriná Makushi. O artista plástico Jaider Isbel. E também Olga Savari, Maria Lúcia Alvim, Aldir Blanc, Sérgio Santana, entre tantos outros. A curadoria é coletiva, uma verdadeira floresta curatorial, atravessada por inúmeras vozes desses e de outros mundos, como é natural na literatura. Nossos agradecimentos aos curadores da Flip, à editora Nadantes, ao escritor e filósofo Evandro Nascimento, ao antropólogo Hermano Viana, ao antropólogo do povo tucano João Paulo Lima Barreto e ao professor de literatura Pedro Meira Monteiro. Antes das mesas, nós vamos exibir vídeos de moradores desse lugar, dessa floresta, que tem uma relação muito forte com eles, principalmente Paraty, mas também da região, Ubatuba, Angra dos Reis. E vocês vão poder compartilhar como esse modo de habitar, ele já existe em potencial nessas pessoas e vão poder sentir os vínculos que existem entre essas pessoas, esses lugares e os temas que vão estar sendo trazidos nas mesas literárias. Todos compartilhamos de uma percepção. As florestas são o novo centro do mundo. E o Brasil é rico justamente por causa disto. E uma nova época se inicia agora. É com muita honra que damos início à abertura da 19ª Flip, com a educadora Cris Taquá
e o cineasta e líder guarani Carlos Papá, nossos especialistas embaixadores para Inheri, diretamente da Praça da Matriz, em Paraty, e em nome de quem agradecemos a todos os autores convidados dessa edição. Nesses próximos dias, queremos que a experiência seja relevante para todos vocês. Boa Flip! Nyande Kaarujo, chama Chereru Carlos Papá Juruapa, chama Ju Bertiogagui, Minami São Sebastião, Bertioga, Jopia Guerupi, Pucheró, Cherecoama Momburi Apugui, Warichi Aju Apu Paratipu, Ajoguroa, uma pendreve, Tiau, Manami Pa, Minami Nyeru, Co Jaiquare, Opamba Eteran de Pe Nyandequai Porão, Harami uma a Flip Cherenoi, a uma che a Roi Awaipa, Minami Chewupe Pende Cherenoi, o Carmo Aju. Uma cepo aru piriwe ceu uma pame jaro japecaka marupipa ou enta apu paratipu nyeru a euri ponamiriwe ceu agujevet. Meu nome é Cristine Itaquá. Eu venho da terra indígena do Rio Silveira, que fica em meio à Mata Atlântica, território de Nheru. Nheru é um território ancestral, onde os espíritos se banham, seres visíveis e invisíveis, que seguem dialogando, mesmo silenciosamente, em meio a toda essa sociedade da informação e desse mundo tecnológico que insiste em não enxergar o território em que vive. Esse ano a gente está tendo uma edição da Flip, onde as pessoas não estão presentes, mas os seres espíritos dessa Nheru estão aqui cantando, voando, as ondas indo e vindo, as pedras, as águas, todas presentes nesse território ancestral, de povos ancestrais. O povo Guarani resiste há mais de 500 anos, com seus cantos, suas rezas, sua forma de ser e estar, de boa e bela forma nos territórios. Todo esse território que se estende por muitos lugares, na grande Urupá, que é esse território sem fronteiras. A geografia da ciência foi criada pelo não indígena, que divide, que fragmenta os territórios. Mas dentro da Urupá, aonde a Nheru resiste, ela é profundamente conectada numa grande teia onde todos os seres dialogam, todo amanhecer e todo entardecer. Esse ano, nessa versão onde a Flip convida e convoca outras narrativas, essas narrativas ancestrais, será uma grande presença de seres que seguem rezando, o povo Guarani. Então esse ano vai ter um grande encontro, né, na Praça da Matriz, onde o povo Guarani vai se juntar para um grande rezo. Um rezo que é um sopro para todo o planeta acordar para esse respeito. O respeito a todas as formas de vida, porque todas as formas de vida, elas valem ser respeitadas, não só as formas humanas. Os seres vegetais, os seres animais, os seres minerais, os seres visíveis e invisíveis. Então esse rezo que vai acontecer pelo povo Guarani é para que toda a sociedade perceba a importância do respeito para com todas as formas de vida. As crianças Guarani seguem rezando todos os dias na Opã, que é a casa de reza, para que esse conhecimento seja passado e concentrado no sentido de conservar, para que ele nunca deixe de existir. Enquanto as crianças seguirem rezando, os rezadores entoando seus cantos sagrados com as suas maracás, ainda haverá resistência, na resiliência que segue, fazendo com que a gente continue feliz, que a gente continue acreditando que esse território ele sempre vai ser ancestral.
Então, é de grande importância esse momento, mesmo com poucas pessoas humanas, mas com muitos seres espirituais, muitos seres animais e vegetais que vão estar aqui com a gente, entoando esse rezo sagrado, para que a sociedade aprenda o que é mais simples, o respeito. Respeitar a Nherê é respeitar a nossa própria existência, porque sem água, sem ar, não tem como viver. Assim como nós, também os filhotinhos das pacas, das lontras, das cutias, eles também lutam para viver. Então eles devem ser respeitados. Então a Flip traz esse ano essa possibilidade de outras narrativas, narrativas ancestrais que trazem como base a força espiritual, a força do petenguá, a força do tabaco, a força do maracá, a força do rezo das crianças, para que essa sociedade acorde e deixe de olhar apenas para a humanidade, mas olhar para todas as formas de vida. Agudjewete. É isso mesmo, né?
Agu Jewete. Ave tema ko airu pi jewe ja jogoro guape ko enanu pi ko ekwe nyeru de ru pi nyande kwai uma pe penembaraite pero aguachu amare kona javir pi uma noita Mauro ape jandreve jaguama ama ipota petenho andro vicha pende ape guama era que o Nilo jura Nilo o Atapa Mamoto Nilo ótimo Mawatu Nilo de Pupita tá tá Jajari Ju Jajari Itatipuguá eu tenho o Vichá a Pua Vitou ao Apu Jandro ao Apu ao mais noita Jandro Vichá Mauro boa tarde. Nesse momento, estamos aqui em nome do lugar que é Nheru, que representa a Mata Atlântica para o povo Guarani-Buá. Então, estamos aqui nesse instante do grupo que representa o Nheru, a voz do Nheru, que significa a voz da Mata Atlântica, que habitam todos os seres. Então, eles cantaram a força para trazer nesse meio onde estamos. Nós estamos aqui em busca de vida melhor, não somente para o humano, sim, para os seres vivos que pertencem ao Nheru, que é a Mata Atlântica, onde tem insetos, pássaro, animais, e água, e o mar. Então, eles cantaram tudo essas apresentações direcionada a esse sentido de que o humano precisa conhecer e defender o Nheru. Então, esse Nheru vai estar agora no mundo inteiro que reconheça o Nheru. Então, eu estou chamando aqui nesse momento também agradecer ao Mauro, que também é o fundador do Aflip, por ter essa sensibilidade, de ter essa vocação de entendimento com o Nheru. E é por isso eu quero estar falando, repassando essa aliança junto com o povo Guarani-Buá daqui do município de Paraty, que representa o Nheru, que a partir de hoje, com certeza, o paratiense vai conhecer o Nheru, e é por isso grande importância nesse momento. Então, quero passar a palavra do Mauro na presença do líder, do ancião e do líder jovem que representa o nosso território, o nosso habitat aqui no Nheru. Muito obrigado, Mauro. Seja bem-vindo. Agradeço muito pelo convite. Nós é que agradecemos muito. O Brasil é rico porque o Brasil tem florestas. E essas florestas são guardadas e cultivadas pelos seus povos. Eu queria fazer um agradecimento muito grande ao povo guarani, que resiste, sobrevive e cuida
desses valores e dessa riqueza que é Inheri, que é o que nós temos de mais valioso. Paraty está no centro de Inheri. Nós temos uma floresta preservada, protegendo, e esses valores é que a gente entende que tem que ser resgatados. Muito obrigado. Viva o Nheru!